Oi, eu sou F e este é o Efêmeros, um podcast sem estrutura, sem equipamento, sem patrocínio, apenas com um sonho de sair do papel e muitos devaneios que também podem se juntar aos seus. Eu te convido para caminhar comigo nessa jornada, onde o começo não parece nada com o fim, mas que o sentido pode estar em algum lugar no meio dessa viagem. Eu só não prometo nada, apenas espero ter você aqui comigo por alguns minutos para compartilhar pensamentos e histórias. Então, vamos nessa! Olha ela! Está começando mais um episódio de Efêmeros Podcast. Este é o episódio 3. Chegamos na marca do 3º episódio. Para quem começou o podcast no ano passado com apenas um, este ano já temos 2 episódios. É um grande avanço. Eu vou reconhecer, vou me dar esse mérito, porque eu me culpei muito por deixar o podcast aí paradinho, na gaveta. Ai, mas eu não quero mais me culpar. Acho que ninguém merece ficar sentindo um peso por conta de projetos que, sei lá, por diferentes razões, eles acabaram não dando aquela fluidez que a gente esperava, sabe? Então, dessa vez tá fluindo bem. Simultaneamente que eu tô fazendo outros projetos de vídeo, então minha vida está completamente diferente do que estava quando eu gravei o primeiro episódio de Efêmeros Podcast. E eu queria começar esse episódio agradecendo a todas as pessoas que escutaram o episódio anterior, um episódio de retorno do nosso podcast. Muito obrigado mesmo, viu? E também dizer que eu tô extremamente feliz de que as coisas estão caminhando, porque o Efêmero surgiu de um lugar dentro de mim, como se fosse um lugar de um diário. Eu queria falar coisas que são pessoais, mas que também tivesse alguma relação com você que tá me escutando. Essa é a ideia, a gente ter uma troca de pensamentos, reclamações, fofocas, coisas do cotidiano, devaneios. E hoje o episódio tá bem diferente, pelo menos pra mim, né? Diferente na forma de gravar, porque eu só escrevi a linha do tema do episódio e mais nada. Vai sair tudo da minha cabeça. Se ficar ruim, peço perdão, mas me deixem comentários para eu saber direitinho o que vocês acharam dessa nova fórmula de fazer, porque eu acho que vai fluir um pouco melhor. Agora vamos pro tema do dia? O tema do dia é pão de feijão. Apenas. Só isso. Mais nada. Pão de feijão. Por quê? O pão de feijão poderia até entrar numa reclamação, no bloco de ódio da semana, né? Mas na verdade é um ódio da vida, porque ninguém aguenta o pão de feijão, né? Os gases, as leguminosas, né? Mas o feijão, em específico o feijão, causa na gente. São gases muito fedorentos. É um futum assim que eu nunca vi igual. É porque algumas pessoas têm mais sensibilidade que outras. É verdade, a gente sabe disso, né? Mas, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa vegana há bastante tempo. E eu tô bem acostumado ao meu ritmo, à minha forma de fazer o feijão. Então, mas não é só pra mim, tá? Deixa eu só fazer esse adendo. O que eu vou falar agora é pra todo mundo. Se você não deixa o feijão demolhando, meu filho, você tá pedindo pra ter pum de sobra aí na sua casa, né? Aí depois você reclama, mas aí também você não deixou de demolho? Aí fica mesmo difícil, né? Em todos esses anos de veganismo, eu aprendi esse processo de demolhar o feijão, porque primeiro que quando eu não demolhava, quando eu comecei a cozinhar, e eu comecei a cozinhar bem cedo, eu sentia meu organismo pesado. Era como se eu tivesse ali, nossa, comido pedra, assim, uma coisa que não digere ali dentro da gente, né? E fica assim por dias, no meu caso, né? Eu não tenho síndrome do intestino irritável até, né, diagnosticado até o momento, mas já se levantou essa suspeita uma vez, mas eu aprendi também que se eu demolhar o feijão por 24 horas, que é o tempo que eu costumo deixar as minhas leguminosas, tudo fica em paz.
a casa fica cheirosinha, meu organismo fica levinho, levinho. Mas é claro que leguminosas, pra mim, né, quando eu consumo, mesmo não seguindo esse método de deixar demolhando, de ser mais responsável para não pegar tanto feijão, porque, gente, eu amo feijão. Eu amo feijão, eu amo leguminosas, mas feijão é uma coisa muito, muito boa. E quando eu era mais novo, eu comia muito feijão, assim, gente, porque era arroz e feijão, assim, pra mim, é tão brasileiro, é tão nossa cara e é tão gostoso e nutritivo, né? Mas eu gostava muito de fazer o feijão, sempre gostei de fazer o feijão, né? Só que quando eu era mais novo, eu era completamente descontrolado nisso, né? Eu comia feijão adoidado. Hoje eu tenho uma noção um pouco melhor das quantidades de alimentos que estão ali no meu prato, para realmente não me deixar ruim ao longo do dia, né? E para isso eu fui pesquisar. Por que a gente tem tantos gases quando come feijão, principalmente feijão que não estava no molho da água, ali ficando na água, né? É por conta do processo de fermentação, né? Porque as bactérias fermentam os açúcares que tem ali no grão da leguminosa, né? Eu abri aqui uma pesquisa, nutricionistas me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas o que acontece é que o corpo humano ele não produz uma enzima que é necessária para quebrar os açúcares que tem nessas leguminosas, no feijão especificamente, né? E ele não quebra isso no intestino. Então a gente é como se assim esses açúcares, né? Eles chegassem inteiros, assim, intactos, né, no nosso organismo. E aí, né, as bactérias fazem o banquete, né? Vira assim uma festa das bactérias que começam a fermentar esses açúcares ali dentro, que aí gera energia. Acho que a gente aprendeu isso na escola, mas eu não lembrava muito, não. Confesso que eu tive que pesquisar por que acontece isso dentro da gente quando come feijão, para lembrar, eu estudei isso na escola. E aí esse banquete bacteriano, né, ele libera alguns gases. E eu não vou lembrar quais, mas eu lembro do hidrogênio, dióxido de carbono, e eu não lembro se tem mais algo. E o metano. Acho que em alguns casos é metano. Por mais ruim que seja para fora do corpo, a fermentação é um sinal de que as bactérias do seu corpo, as bactérias ali intestinais, né, elas estão muito bem, estão trabalhando bem, estão sendo alimentadas, estão ativas. Isso é muito importante, né? É um sinal de organismo bonitinho, pelo menos nessa parte aí desse processo de fermentação, né? Mas é claro que isso é muito complicado. Você não pode ficar com o organismo pesado da fermentação. Isso atrapalha muito o dia a dia, especialmente para quem tem a síndrome do intestino irritável, né? Então a técnica do demolho é o pulo do gato, assim. É uma coisa muito prática, né? Que você deixa os grãos na água para amolecer os grãos, né? A água vai fazer os grãos ficarem mais molinhos, facilita no cozimento, inclusive, né? Mas principalmente a água vai limpar o feijão. Aí eu abri aqui o Google para pesquisar qual que era o nome correto. São os oligossacarídeos, né? Que eles são solúveis em água. E quando a gente deixa o feijão demolhando na água por 12 horas, no meu caso eu deixo 24 horas, a gente joga fora boa parte desses componentes, né? Desses oligossacarídeos que causam os gases. Isso é bem, bem importante, faz toda a diferença. Mas, assim, não pode deixar direto a água. Você tem que trocar a água pelo menos uma vez, se você deixar de 8 a 12 horas, né? Mas como eu deixo 24 horas, eu troco 3 vezes a água. Ai, gente, eu sou muito precavido nessas coisas, porque eu sei o quanto eu já passei mal com esse processo de fermentação ali da leguminosa no organismo. Então, eu prefiro deixar sempre 24 horas, porque eu testei com 12 e não funcionou pra mim. Testei com 15, 16 horas também não funcionou. Aí eu deixei 24 horas, um dia inteiro. E como que eu programo para lembrar de trocar água? Eu deixo um alarme no celular. No caso, eu deixo 3 alarmes, né, no celular. Eu troco com 8 horas, com 16 horas e a última é nas 24 horas, onde eu já faço o cozimento do feijão, da leguminosa. Gente, não é o fim do mundo. É um processo muito simples
É só você ter uma constância na rotina mesmo, e lembrar que se você não fizer isso, você vai ficar ruim. Então o melhor é fazer. Porque olha só, muitos restaurantes não fazem isso, sabia? Porque é muito alimento que vai sendo feito ao longo do dia. Principalmente nesses buffets, né? Self-service, que assim, é muita gente que vai no almoço. Nesses restaurantes de shopping, principalmente, que é muita gente. E eu já fiquei sabendo que eles não deixam o feijão demolhando. Eles já põem direto na panela de pressão para pegar ali o cozimento mais rápido e servir mais rápido para o cliente. Porque eu já cansei de comer em praças de alimentação de shoppings, nesses restaurantes que tem ali, e passar muito mal com feijão, muito mal. É certeiro que eu vou passar mal com feijão que não é deixado demolhando ali, né? Eu desconfio muito. Quando a gente sabe que passa mal com algum alimento, com alguma forma do alimento, o melhor mesmo é se precaver. Ou não come fora de casa, ou pergunta mesmo, né? No caso, eu fiquei sabendo porque eu vi no Twitter pessoas que trabalharam em algumas, não algumas, né, mas uma rede específica dessas que tem almoço, self-service, que falavam que não deixavam demolhando feijão. Aí eu fiquei assim, isso faz todo sentido, por que eu passei mal depois de ter comido lá? Não estou dizendo que todos os restaurantes de uma rede ou de mais redes fazem isso, tá? Estou dizendo que foi um caso no Twitter e que por coincidência eu comi nesse mesmo lugar, num shopping específico de São Paulo, e eu passei mal depois de ter comido o feijão. E eu reconheci que eu passei mal por conta do feijão, porque eu fiquei peidando 3 dias seguidos. Coisa que não acontece comigo quando eu faço meu feijãozinho em casa. Inclusive eu faço meu feijãozinho, eu amo meu feijãozinho, tá? E eu queria agora abrir um lugar, depois de falar tanta nojeira, para falar algo bem afetivo, tá? Feijão é algo muito afetivo para mim. Porque a forma como eu faço feijão hoje é uma forma de colher os aprendizados que outras pessoas me ensinaram a fazer feijão. Hoje eu faço o meu feijão de uma forma bem afetiva mesmo. É bem de colher os aprendizados que pessoas que estiveram na minha vida, que estão na minha vida ainda, me ensinaram. Então eu coloco ali, né, faço meu temperinho com alho, cebola, óleo ou até mesmo azeite quando me dá vontade, uma folha de louro, coloco ali alguns temperinhos, né, páprica defumada, coloco cominho algumas vezes, noz moscada, mas é raro, bem mais raro de colocar noz moscada. Aí eu mexo, faço aquele temperinho bem gostoso pra entrar o feijão. Aí deixo ele ali, deixo ele ali dar uma encorpada no caldo, ficar um pouquinho mais grossinho. E não sei se eu esqueci alguma coisa além do sal, mas... não, tem mais, claro que tem mais. Aí eu corto cubinhos de tomate, corto salsinha ou coentro, um pouquinho de cebolinha, mas geralmente eu não coloco cebolinha. Aí eu dou uma misturada naquilo tudo. Sobe um cheiro tão bom, tão bom. Juro, gente, feijão é uma das maravilhas da humanidade, sinceramente. Eu amo um feijãozinho. Mas aí eu queria já fazer um ódio antecipado, tá? O meu ódio antecipado é que nos supermercados está impossível achar feijão carioca que não seja transgênico. Qual é o problema de vocês? Vocês querem acabar com tudo? Antes, alguns anos atrás, você ainda encontrava 1, 2 opções de pacote de feijão não transgênico. Agora todos são. O agronegócio está acabando com esse país, está acabando com a nossa saúde. Não é possível não encontrar mais um feijão não transgênico nos supermercados de redes, assim, né? Gente, é por isso que a gente tem que apoiar a agricultura familiar. Aqueles da agricultura orgânica, o MST, a gente tem que apoiar mesmo, porque eles estão trazendo alimentos saudáveis que não vão prejudicar a nossa saúde. Porque se depender do agronegócio, a gente tá tudo morto em questão de alguns anos, tá? Porque é só veneno que botam na comida. Eu tô muito irritado, a gente é muito irritado. Mexeu no meu feijão? Mexeu com o meu feijão? Não, meu amor. Eu vou fazer protesto no Roblox, eu fecho ruas, eu queimo pneu. Não toca no meu feijão carioca. Porque agora, né, não tem mais o que fazer. Porque todo feijão de mercado é transgênico. Toma no c... também, pô. Deixa eu me acalmar aqui.
É um assunto muito delicado pra mim. Respira, F. Ai, feijão. Que delícia você, né, feijão? Mas eu queria trazer também esse assunto, não apenas para falar sobre o pum do feijão, e também não só para falar da forma como eu faço feijão, mas eu queria dizer como o feijão é resistência. Ai, gente, juro por Deus, como deve sofrer um europeu, como deve sofrer ali um estadunidense, que não põe assim na sua refeição todos os dias um arrozinho com feijão. Desculpa, posso estar sendo muito latino, como que é, latino-centrado? Que orgulho de ser, entendeu? Que orgulho, porque, meu Deus, um feijãozinho quentinho entrando na boca. Isso muda vidas, muda dia, sabe? O dia da gente fica completamente mais... Ai, delicioso. Eu gosto muito, tá? Do feijãozinho, vou defender sempre o meu feijãozinho. E eu sei que quando a gente fala de contracultura, a gente tem vários exemplos, né? E eu citei agora há pouco o maldito do agronegócio, que tá deixando os meus feijões cariocas especialmente, mas tem outros feijões que estão completamente transgenicados, tá? Mas eu digo o seguinte, a gente precisa defender o nosso feijão. O feijão é um alimento muito nutritivo, é um alimento da cultura brasileira mesmo, e tem diferentes formas de fazer o feijão, diferentes tipos de feijões pelo Brasil todo, que é um país imenso e que a gente precisa defender as nossas raízes alimentares, a história, a nossa cultura alimentar. Eu não vou tolerar que a gente apague o poder de um feijão na vida de uma família brasileira. O feijão literalmente salvou pessoas da fome. Muitas vezes, quando a gente não tinha nada, sempre alguém tinha para compartilhar um feijão, tá? E eu digo isso assim, pela forma como eu cresci, pelas pessoas que estavam ao meu redor, na minha escola, quando eu estudava na minha escolinha lá no Capão Redondo, a hora do almoço era a hora mais valiosa de todos os estudantes ali. Todo mundo ficava esperando aquele arroz com feijão, porque geralmente era arroz com feijão mesmo. De vez em quando tinha ali um macarrão, alguma outra coisa, mas geralmente era arroz com feijão. E ninguém reclamava, porque, gente, era perfeito. E é por isso que o tema de hoje é dedicado ao feijão, não apenas ao pum do feijão, mas eu quis abrir com um pum do feijão porque eu sei que vai pegar você. Eu sei que muita gente reclama do pum do feijão, mas eu queria dizer que o feijão não é o nosso inimigo. Nem as bactérias, nem a fermentação do feijão. O feijão é o nosso grande aliado. E se você não tem o feijão no seu dia a dia, boa pessoa você não é. Brincadeira. Mas dá uma chance pro feijão se você é meio contra o feijão. A não ser que você tenha alguma indisposição mesmo, tá? Do organismo, eu entendo. Mas viva o feijão. Te amo, feijão. Chegou o bloco em que a gente solta os cachorros. Bora reclamar? Tem coisa melhor que fofocar e reclamar, meus amores? Não tem, né? Então tá começando o ódio da semana. E o ódio da semana é... Respeita a moça do pão. Gente, eu tô inconformado, porque assim, aconteceu um episódio no mercado, que eu sempre compro pãozinho ali na padaria do mercado, né? Entrei no supermercado e me dirigi ao setor de padaria. Como sempre, há uma fila de clientes esperando o pãozinho do dia. O que acontece? Tinha uma senhora, uma outra senhora e eu. A primeira senhora pegou o pãozinho, agradeceu e foi embora. Daí, chegou a vez da cliente seguinte. Essa senhora acabou com a minha sanidade mental naquele dia. Ela simplesmente cutucou o vidro onde ficam guardados os pães e falou: "Só tem esses?" Aí a moça da padaria, a atendente, falou: "No momento sim, a próxima fornada vai sair, sei lá, em 10, 15 minutos. Aí ela: "Que demora? Eu vou ter que comer esses pães mesmo?" Aí a atendente: "A senhora pode aguardar a nova fornada sair. Porque eu não posso fazer a mágica acontecer de ficar gritando na frente do forno: assa, 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 pra ir mais rápido."
Brincadeira, ela não falou isso, mas eu pensei isso na hora. Ela só falou, se a senhora quiser aguardar a próxima fornada, a gente pode separar uns pãezinhos aí pra senhora levar. Mas essa senhora não ficou satisfeita. Ela acordou pensando, quem é que eu vou agredir verbalmente hoje? E ela foi atacar a pobre da atendente do pão, que não tinha nada a ver com os problemas da vida dessa desquerida, né? Aí, depois de questionar a qualidade do pão, ela falou, então eu vou levar 5. Aí a atendente, já abrindo o saquinho para pegar os pãezinhos, perguntou, a senhora quer os mais branquinhos ou os mais moreninhos? A senhora não falou nada e ficou olhando para ela, olhando diretamente nos olhos da atendente. Eu que estava atrás, fiquei completamente desconfortável, porque nas costas da atendente, na parede da padaria ali do mercado, tinha um espelho gigantesco, então eu conseguia enxergar o olhar da senhora para a atendente. Eu fiquei abismado e ela não respondeu qual é o pão que ela queria. Aí a atendente perguntou novamente, eu posso escolher qualquer um? Aí a senhora falou, vai no que dá mesmo, né? Vocês só fazem pão ruim aqui? Não. Você não gostar do pão, tá tudo bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou nesse supermercado todos os dias e compro pãozinho sempre ali. Eu sei que às vezes não tá tão legal, mas não é culpa da atendente, tá? É quem tá fazendo o pão lá dentro. E a gente nem sabe o que aconteceu pro pão sair do jeito que a gente não quer naquele dia. E mesmo que a gente saiba quem foi, não te dá o direito, ouviu, senhora? Não te dá o direito de você tratar ninguém dessa forma. Ela está só trabalhando. Só pra confirmar, tá, gente? Eu não falei isso. São pensamentos da minha cabeça, tá? Daí a atendente foi colocando 5 pães ali dentro, calada, porque infelizmente a classe trabalhadora muitas vezes tem que ficar em silêncio enquanto tá sofrendo aí um episódio muito violento de assédio moral, de, sei lá, de agressão verbal, de qualquer coisa assim que não cabe, sabe? Aí a atendente fechou o saquinho, colocou a etiqueta com valor e foi entregar o pão para a senhora e perguntou, mais alguma coisa? A senhora simplesmente pegou o saco do pão com tudo, saiu da fila e foi embora. Desse jeito. Quase rasgou o saco do pão ao tirar com força da mão da atendente. Vocês não têm noção de como eu fiquei. Vocês não têm noção. Não tem noção. Essa é a prova viva que gente ruim envelhece também, viu? Não é só porque é idoso que é ai coitadinho, ai tão indefeso. Não é isso não. Tem gente que tem um coração ruim. E essa senhora tinha um coração ruim. Eu senti, eu vi, eu presenciei. Quando aquela senhora, pra não falar outra coisa, saiu, eu fui falar com a atendente, né? Porque eu ia pedir meus pães. Era visível a cara de desconforto da atendente também, sabe? E isso porque alguns meses antes eu já tinha ficado irritado com uma outra senhora nessa mesma padaria que simplesmente não deu bom dia, nem agradeceu depois de pegar o pãozinho. Ela simplesmente chegou lá e falou, me dá 4 pães. Não agradeceu, não fez mais nada. Eu fico possesso com pessoas tão sem educação, tão sem empatia com o trabalhador, com a trabalhadora que tá ali em pé, trabalhando por horas, e você pode só falar, obrigado, por favor, não tem de quê. Gestos que fazem uma conversa, um diálogo ser muito mais gentil, muito mais afetuoso. O mundo já tá cheio de problemas, você vai deixar mais um problema para uma pessoa que você nem conhece? Ai, não dá, gente. O mínimo que a gente tem que fazer quando a gente vai prestar um serviço ou, né, pedir esse serviço é tratar o outro com educação. Ai, que ódio! Ai, respira fundo, porque agora começou o último bloco dos conselhos. O palpite na minha vida, F. E o pedido de conselho de hoje é: eu sou vegana, mas a minha namorada não é.
Como chegar num consenso na hora de escolher um delivery? Meus amores, às vezes as relações têm essas divergências mesmo na parte de alimentação, né? Tem pessoas ovo-lacto-vegetarianas, comumente chamadas só de vegetarianas, que namoram pessoas veganas, que são vegetarianas estritas, ou seja, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe, né? Mas pessoas que comem ovo, leite, mel, mas nada de carne são vegetarianas ou ovo-lacto-vegetarianas. E aquelas que não comem nada de origem animal, ou seja, nem leite, nem queijo, nem ovos, nem mel, nenhum tipo de carne, são veganas ou vegetarianas estritas. E isso é bem comum, gente. Assim como tem pessoas que comem carne, que comem... Eu ia falar que comem pessoas veganas. Gente, isso também... Isso acontece, não no âmbito nutricional, no âmbito sensual. Mas o que eu quis dizer é que pessoas que comem carne também namoram pessoas veganas. Eu já cansei de ver casos assim. Mas numa relação, a gente precisa entrar em acordos para não gerar conflitos, né? Para não gerar problemas, inclusive de desconfortos no dia a dia. É muito diferente o conselho que eu vou dar para uma pessoa que mora, né, com a pessoa que ela tem relação, daquela que não mora, ou seja, que vê de vez em quando a namorada, mas que não mora sob o mesmo teto, porque isso muda tudo. Porque se vocês vão comer fora, por exemplo, não foi o caso do conselho, tá? Já vou chegar aí. Mas se vocês vão comer fora no restaurante, é muito provável que tenha uma opção vegana, porque geralmente é o que tem. Uma opção vegana e as outras opções com carne. Opções não veganas, ou até mesmo vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas. Então, geralmente, comendo fora, você encontra essas opções. Mas, no caso aqui do conselho, né, elas vão pedir um delivery. Eu estou entendendo que elas vão comer em casa. E eu estou entendendo que o conflito é fazer um único pedido no delivery e que talvez não tenha aí uma opção para dividir. E o que vem na minha cabeça é, por exemplo, pedir uma pizza. Primeiro que você vai ter que achar um lugar que tenha opções veganas e não veganas, a não ser que a pessoa não vegana coma as opções veganas. Porque, gente, vamos combinar? Comida vegana é uma comida que você come no dia a dia. E eu acabei de falar sobre arroz e feijão. Arroz e feijão é uma comida vegana. A gente come coisas veganas no dia a dia, mesmo você não sendo vegano. Então, por favor, não vem dar chilique também falando, ai, mas eu não como nada vegano. Come, meu amor, claro que você come. Ai, não me vem com essa agora não, tá? Ai, mas eu tenho nojinho, não acho a mesma coisa. Você tem nojo agora do feijão que você sempre comeu a vida inteira da sua mãe? Ah, se liga, hein? Se liga. Mas aí eu tô pensando, gente, em vários cenários. A pessoa que não detalhou também não. Qual que é o orçamento de vocês? Qual que é o restaurante? Qual que é a situação? Eu tô imaginando que elas querem fazer um único pedido. Então eu pensei, por exemplo, numa pizza. Uma pizza você consegue dividir o sabor. Eu acho que até aí rola. Um lado vegano, outro lado não vegano, por exemplo, rola. Mas eu tô entendendo que aí, por exemplo, elas querem dividir, sei lá, um yakisoba. Vamos pensar aqui, um yakisoba. Um yakisoba realmente, se for um yakisoba de frango, de carne, né, o tradicional, assim, não tem como, né? Agora tem um yakisoba de legumes que vocês poderiam dividir. Será que o problema tá aí? Ela não quer pegar a opção vegana? A companheira não vegana não quer a opção vegana. Porque se for esse o caso, amiga, deixa eu te falar um negócio. Vai ficar muito ruim daqui pra frente. Porque se o problema tá na sua companheira não querer comer algo que você come e que ela poderia comer tranquilamente, porque não é uma questão do lado oposto, né? Porque a pessoa vegana não vai poder comer o que você come com carne, mas a pessoa não vegana vai poder comer alimentação sem carne. Ela pode, tá? E a gente não tá falando aqui de intolerâncias, tá? De glúten, lactose, não é nisso, não é nesse sentido. É o porquê que não dá para fazer um pedido de uma opção que seja apta para as duas pessoas e que as duas pessoas possam comer. Quer dizer que precisa ser assim sempre? Não.
Eu, de novo, tô falando, eu não sei o caso aqui. Foi um caso muito aberto, tá? Eu estou colocando nesse cenário de que é possível pegar um prato para as duas comerem. Que da próxima vez vocês peçam em algum restaurante que tenha uma opção vegana, outra opção não vegana, que talvez assim facilite numa diversidade desses encontros de vocês. Porque agora, se vocês moram juntas, vocês provavelmente não pedem delivery todo dia, então vocês cozinham. E se vocês cozinham para vocês duas, então deve ter aí um acordo para que a alimentação seja possível para as duas, certo? E a mesma coisa no restaurante, no delivery. Gente, eu não tô entendendo qual é o problema. Qual que é o grande problema? O problema é que você quer que ela se torne vegana? Ou é a outra que quer que você deixe de ser vegana? É babado, gente. É babado. Mas é uma questão de você ter um pouquinho de consciência também. Se você gosta muito da pessoa, você vai também se abrir ao que ela tá oferecendo na vida dela. E isso faz parte da vida dela, sabe? Por isso o meu questionamento é: o que tá pegando? É só o delivery? Ou é uma questão maior de vocês morarem juntas e não chegar a acordos no dia a dia? Porque se isso tá acontecendo, eu tenho certeza que não é só sobre alimentação. Eu tenho certeza que envolve coisas também fora da alimentação dentro da relação de vocês. E aí vocês precisam ter uma conversa um pouco mais madura, respeitosa, para entender o que tá pegando de ruim, o que tá impedindo de fazer com que vocês cheguem a um acordo de um prato de comida. Bom, é isso. Esse foi o episódio da semana. Estamos fechando o terceiro episódio do Efêmeros Podcast. Estou muito feliz. Eu tô gravando esse episódio, gente, muito em cima da hora, porque essa semana foi bem difícil pra mim, tá? Não vou contar agora, talvez mais pra frente eu conte, mas foi uma semana aqui de altos e baixos. Eu trabalhei muito, tive problemas aí com a minha cabecinha nesse período, tá? Mas estou aqui muito feliz de estar entregando mais um episódio pra vocês. Segue a gente no Instagram, nosso Instagram é Efêmeros Podcast. Segue esse apresentador no Instagram também, que é F Maciel, EFE Maciel. E eu também faço um convite para vocês conhecerem meus outros projetos de vídeo pela internet. Tem no YouTube, tem no TikTok, tem no Instagram. Me procura nas redes que você vai encontrar todos os links. Agradeço de coração por ter vocês aqui pertinho de mim mais uma semana. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!